Olá! Você está assistindo à apresentação do trabalho Estratégias de Gamificação no Processo de Alfabetização, Experiência em uma Escola da Rede Pública. Este trabalho foi escrito por mim, Leonardo Rocha de Almeida, doutorando Tony LaSalle, por meu colega Rafael Schilling-Fuck, doutor pela Unicinos, e pela minha colega Patrícia Grazel da Silva, doutora em Informática na Educação. A base deste trabalho é discutir estratégias de gamificação dentro da escola pública, entendendo que hoje a vida está muito mais dinâmica, as coisas estão acontecendo muito mais rápido e nós precisamos nos dar conta de que os alunos que nós recebemos hoje são diferentes dos alunos que nós fomos. Exatamente por isso, precisamos pensar sobre essas novas estratégias, entendendo que o mundo mudou e a escola também precisa mudar. Partindo do conceito da gamificação, Fardo nos diz: a gamificação pressupõe a utilização de elementos tradicionalmente encontrados nos games, como narrativa, sistemas de feedback, sistema de recompensas, conflito, cooperação, competição, objetivos e regras claras, níveis, tentativa e erro, diversão, interação, interatividade, entre outros, em outras atividades que não são diretamente associadas aos games, com a finalidade de tentar obter o mesmo grau de envolvimento e motivação que normalmente encontramos nos jogadores quando interação com bons games. A partir disso, nós pensamos aonde, dentro da escola pública, nós podemos encontrar isso e como nós podemos fazer para que os alunos possam realmente ter esse processo de interação e envolvimento, lembrando sempre das mazelas que nós estamos enfrentando hoje nas escolas públicas. A partir disso, foi criada então uma estratégia que já foi colocada em prática junto a uma turma de segundo ano do ensino fundamental, em meados de setembro. Essa turma está inserida numa escola de vulnerabilidade social e nessa escola existia então uma sala de informática com 15 computadores. Destes, apenas 7 estavam funcionando e a turma era composta de 28 alunos. No dia em que foi realizada a atividade, nem todos estavam presentes, mas ela então seguiu esta ordem, sempre lembrando do menor grau de dificuldade ao maior grau de dificuldade. Começando então por escrever as letras do alfabeto na ordem, para que os alunos pudessem procurar e refletir sobre essa aprendizagem que normalmente acontece no início do ano. Depois, escrever as letras do alfabeto na ordem inversa. Em vez de começar do A até o Z, começar do Z até o A. Exatamente para analisar se ele tem condição de entender essa reversibilidade, essa mudança na ordem que ele deve escrever. Depois, escrever o próprio nome completo, ao que já estava sendo trabalhado. Após isso, escrever o nome dos colegas, pedindo auxílio para os próprios colegas corrigirem. Como assim? Ele vai escrever o nome do colega e, em vez de solicitar ao professor, ele deve solicitar aos outros colegas que possam informar a ele se ele escreveu de forma correta. E, por fim, escrever palavras escritas previamente em aula e corrigir pelo caderno. Por exemplo, escrever a palavra gato, mochila, estojo, que já tinham sido trabalhadas em sala de aula e que haviam sido escritas no caderno, o aluno deveria retomar essas escritas e fazer a correção a partir do que estava no caderno. Então, eles tinham as dificuldades sempre
aumentando. Além disso, foi utilizado uma divisão em pequenos grupos, pois não haviam computadores o suficiente para que fosse feito um trabalho individual. Nesses pequenos grupos, os alunos foram colocados de forma que estivessem dividido dentro dos níveis de alfabetização. Quais são os níveis de alfabetização levado em conta nesse trabalho? Pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. O pré-silábico, então, não faz relação entre letra e som. O silábico já faz uma relação entre sílaba e letra. O silábico-alfabético está num processo mais próximo de entender que precisamos de mais de uma letra para representar determinadas sílabas, e por fim o alfabético, que já consegue fazer essa escrita de uma forma mais entendível. Os alunos foram divididos de forma que os alunos que estavam num nível de alfabetização como pré-silábico estivessem juntos de alunos que estivessem em nível um pouco avançado, para que eles pudessem interagir e fazer as correções necessárias. Além, é claro, de poderem buscar no caderno. Aqui nós temos algumas informações de contato, caso você queira entrar em contato comigo, com o meu colega Rafael ou com a minha colega Patrícia, temos os nossos e-mails disponíveis. Por fim, alguns questionamentos. Você trabalha numa escola pública? Essa realidade que eu contei para você, ela está muito distante da sua realidade? Essa proposta de atividades que teve o uso do computador, existe essa possibilidade de ser feita na sua escola? Seria possível? E como você poderia criar outras atividades dentro dessa proposta de que os alunos pudessem fazer uma correção entre pares, ou que ele pudesse fazer uma correção sobre um material prévio que ele mesmo já houvesse construído. O que você sugeriria? Espero contar com a sua participação nos comentários. Enfim, nós temos aqui algumas das referências utilizadas no trabalho. Espero que você possa aproveitar o artigo completo que nós disponibilizamos e que estará na revista Redim. Muito obrigado!